Sabe que estar aqui em cima, enviada pelos nossos pastores, é desafio, né, Wenderson? Só que algo que nós aprendemos é que se essa palavra ela não confronta a gente, não adianta, é só subir aqui e compartilhar uma escrita. Mas hoje eu confesso que eu subi aqui, sabe, tomada de um medo. E justamente para falar sobre a voz de Deus. Falar, você não vai ser capaz de subir lá. Senhor, eu não sou mesmo, mas é o Senhor que me leva. E dessa forma eu quero compartilhar com você, te encorajar. Porque nós precisamos aprender a importância de discernir a voz de Deus. E eu te convido, sabe, nessa noite nós debruçarmos sobre esta palavra. A voz de Deus. Não é a voz da Joyce, não é a voz, sabe, de alguém que canta no louvor. Não é a voz dos nossos pastores, é a voz a qual nós seguimos, a voz do nosso Deus. Você já ouviu Deus falar com você? Já? O Senhor ainda fala conosco, amém? E quem deseja ouvir mais a voz do Senhor? Ah, Pai, obrigado. Só que em meio a tantas vozes que ecoam nesse mundo no todo dia, no nosso dia a dia, no nosso fazer, identificar a voz do nosso Pai Celestial é crucial, sabe, para que a gente possa ser guiado, a gente possa ser capacitado, fortalecido, para viver o propósito do Senhor, para viver o extraordinário. Irmãos, se nós somos ovelhas do Senhor, certamente nós seguimos a voz dEle. Como diz João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, ouvir a voz de Deus é um aspecto crucial para todo aquele que deseja ter uma vida plena em Cristo. Talvez você pergunte assim, mas Joyce, como eu vou ouvir Deus? Como eu consigo ouvir a voz de Deus? De que forma eu me comunico com Ele? O Senhor fala conosco de diversas formas. Sabe, o Senhor fala conosco através de uma pregação. Romanos 10:14 diz assim: Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, o Senhor também fala conosco através da adoração. E adoração não é somente nós estarmos aqui, sabe, nesse período onde nós recebemos céu na terra, onde louvores, canções são ministradas não para tocar o nosso coração, mas que nós possamos entregar a Ele uma adoração genuína, sabe, que exprime o sentimento da nossa alma. E como Salmo 29, verso 2 diz: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no seu esplendor e no esplendor do seu santuário. Irmãos, o Senhor também fala conosco através de conversa com outras pessoas. Nós estamos numa jornada que ela precisa ser vivida em comunidade, em comunhão. Nós não vivemos um cristianismo isolados, cada um na sua caixinha, na sua casinha. Não, nós precisamos estar juntos. E como diz o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. E é algo tão precioso que muitas vezes a gente fala: eu queria tanto ir lá na igreja para ver se o pastor ou o pregador vai falar assim: ó, o Senhor manda te dizer. Mas durante a nossa semana a gente não consegue abrir a Bíblia para ouvir a voz do Senhor através dos nossos olhos, contemplando a palavra. O Senhor fala conosco através da sua palavra, através da leitura das Escrituras. E como traz 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a instrução na justiça. E Deus também fala conosco naqueles momentos mais difíceis. Naqueles momentos em que as circunstâncias, assim, sabe, parece que elas vão nos esmagar, que elas vão nos deteriorar. Mas o Senhor também fala conosco. E nós vemos isso em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Há tantas formas, mas muitas vezes a nossa mente, sabe, ela está cercada de tanta voz, é tanto grito, é tanto ruído, que nós aparentemente perdemos a capacidade de ouvir Deus. E a todo momento a gente está buscando alguém para falar de Deus, se nós temos o acesso claro, direto na sua palavra. A questão, irmãos, não é se Deus fala, mas é se nós estamos dispostos a ouvir e a discernir o que Ele fala a nós. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiro distinguir quais vozes têm tentado, sabe, roubar a nossa atenção. Quais vozes brigam aí na tua cabeça, na tua mente, sabe, para te enredar, para te fazer desviar. Que vozes são essas? Sabe, quem já ouviu falar em ouça o seu coração, né? Essa é uma frase muito comum no mundo, quando quer que você viva aquilo que o teu coração pede. Muitas vezes, tudo que nos leva a isso é um desejo de aceitação, um desejo de reconhecimento, e nós damos ouvido a esse coração. O nosso coração, sabe, com as suas emoções, com os seus desejos, ele é uma dádiva de Deus. Mas, gente, a Bíblia, ela nos adverte para o perigo desse coração que é enganoso. Nós não podemos confiar nesse coração porque ele é incurável muitas vezes. Olha só o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe, o mundo, ele vem com um slogan de que você precisa seguir o seu coração, ouvir a voz do seu coração para que você seja de fato feliz. Mas muitas vezes é uma felicidade até mais rápida do que um macarrão instantâneo. Quando você se percebe, poxa, eu fui lá, baseado nos meus sentimentos, eu tomei aquela decisão. E quantas vezes a gente se arrepende? Sabe, quantas decisões amargas você precisa arcar com elas hoje fruto dessa decisão de ouvir a voz do seu coração. Irmãos, quantas vezes as nossas decisões, elas são baseadas apenas nessa voz? Já que o mundo diz que a gente precisa ouvir o nosso coração, vamos lá. Nós nos deixamos enredar pela emoção, pelo desejo, né, pela aquela conquista, e infelizmente, muitas vezes a gente acaba pegando caminhos tortuosos. Por isso que a palavra nos ensina que de todas as coisas que nós precisamos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, pois ele é a fonte da vida. Irmãos, se nós olhamos para isso aqui, nós precisamos refletir quantas vezes a nossa motivação em fazer algo, em ter algo, é somente aquilo que nós sentimos. Quantas vezes a voz do coração, ela te leva para caminhos tortuosos. Se a voz do seu coração, ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, seu caminho certamente será tortuoso. Mas dentro de tudo isso, sabe, nós precisamos também discernir uma outra voz, a voz do inimigo. Às vezes esse inimigo está dentro de nós mesmos, né? Porque a gente tem a tendência a olhar para o outro como inimigo, mas a gente muitas vezes, sabe, dá margem para isso aqui.
Sabe, essa voz ela vem de uma forma astuta, né? Muitas vezes vem com um mel, com propostas de felicidade instantânea. Muitas vezes essa voz, ela vem com uma forma de verdade, como se ela fosse verdadeira, e também como uma alternativa mais fácil. Lembra quando a gente fala, Senhor, a partir de hoje o Senhor toma a direção do meu carro, pode sentar no volante, o caminho que o Senhor definiu eu vou seguir? Mas aí quando Jesus está nos levando por um caminho, aí você fala assim, Jesus, só um pouquinho, vamos trocar aqui, que eu só quero fazer um desvio, rapidão a gente volta para a rota. A gente vai dando ouvido a isso, e olha só, João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira. E quantas vezes nós estamos enredados por tantas mentiras? Sabe, Satanás é aquele que semeia a discórdia, ele semeia a intriga, ele semeia o medo, esse sentimento de incapacidade, esse medo, sabe, de achar que você foi abandonado por Deus. Tudo isso te paralisa. Às vezes, sabe, no teu relacionamento é tanta intriga semeada e você, em vez de recorrer à voz do Senhor, você continua dando ouvido à voz do inimigo. Às vezes essa voz do inimigo vem através de um amigo que você confia tanto, mas que não carrega os mesmos princípios que você. Onde você vai desabafar e ele vai falar assim, larga a mão. Você precisa ser feliz na vida, vai seguir teu coração. Tem outro homem, tem outra mulher. Para com isso, larga a mão de ficar se submetendo a esse chefe. Emprego tem uns rodos aí, né? Tem uns montes. E você acaba, sabe, cedendo a essas mentiras. Essa voz, ela vai dizer o tempo todo que você não é capaz. Essa voz, ela vai tentar o tempo todo te desviar da vontade de Deus. E aí, meu querido, quando a gente está nesse caminho, a gente olha aqui e a gente é induzido a crer no que essa voz diz, que o pecado é inofensivo. E quando nós percebemos, sabe, nós estamos tão enredados na prática do pecado, que a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais retorno. Essa voz nos aprisiona no medo. Ela nos aprisiona nesse sentimento de inutilidade. E é por isso que, como filhos, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo para não cairmos nessas armadilhas. O inimigo toda vez, o intuito dele é nos desviar do foco, é tirar de nós, sabe, a paz, é nos desestabilizar. E muitas vezes tudo aquilo que nós estamos fazendo é cooperar com essa voz. E aí nós precisamos também distinguir no meio de tudo isso, sabe, a voz do mundo e as suas distrações. E como nós estamos numa era de distração, não é verdade? A primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular, com a desculpa de desligar o despertador. E aí a gente começa a rolar o feed, olha uma notícia aqui, outra lá. Quando a gente percebe, a gente já perdeu pelo menos meia hora das nossas manhãs com essas distrações vãs que muitas vezes, sabe, vai saturando a nossa mente, vai, sabe, trazendo angústia. Nós estamos numa era de fake news, de tantas coisas que, se a gente assistir um vídeo, você vai colocar assim, será que é verdade? Será que isso procede? No momento a gente acha engraçado e depois você fala, mas olha, aquilo eu acho que é verdade. A gente começa a tomar como verdade isso, porque no meio, sabe, de tudo isso, existe uma gama que é uma vida de consumismo, de busca de satisfação, de busca de sucesso. Tudo isso porque a distração, a voz da distração está agindo. E aí o que acontece? Essa voz nos seduz com promessas de grandeza. Essa voz, ela nos seduz com uma felicidade superficial.
Ela nos faz acreditar que a gente só vai ser feliz a partir daquilo que nós produzimos, através dos nossos recursos. E ela inevitavelmente coloca a gente no campo da comparação. Começa uma guerra. Eu preciso correr, fazer para ser melhor que alguém. E eu esqueço o princípio de que em Cristo eu sou. E por isso eu não faço para depois ser. Sabe, quantas notícias já sufocaram a gente? Nós passamos um período da nossa realidade, sabe, tão apavorados, com medo de acordar e ver o nosso ente querido, sabe, mesmos morrermos por causa da Covid. Quantas notícias, né, foram lançadas e que nos apavoraram de um tal medo, que nós esquecemos até que Deus estava conosco. Que nós esquecemos que Deus é o detentor da vida e da morte, que Ele tem tudo no seu controle. Quantas vezes, sabe, esse mundo ecoa tão alto, mas tão alto, que você fala assim: eu acho que não existe mais a voz de Deus. Acho que isso era só uma história, era uma fantasia. Porque simplesmente nós tiramos o nosso olhar da frequência que é Jesus. Como nós falamos no domingo passado, não tem como, sabe, nós vivermos uma vida cristã, uma fé genuína, sem entender que essa fé, ela nos conecta ao caminho que é Jesus. E conectados a esse caminho, nós somos estimulados a cessar todas as vozes que tentam invadir a nossa mente e olhar apenas para a palavra, cessar com as distrações do mundo, cessar com tudo aquilo, sabe, que corrompe a nossa mente e o nosso coração. Essa voz do mundo, ela vai dizer para nós confiarmos na força do nosso braço. Você precisa mostrar que você é capaz. Ela te leva também à exaustão. Mas consequentemente o que vai te restar é a frustração. Sabe? Por isso, em João 2, versículos 15 ao 17, nós somos advertidos: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E no meio de todas as vozes, sabe, vem a voz de Deus. Essa é a voz que transforma, essa é a voz que cura, essa é a voz que restaura, que impulsiona. E tudo isso, sabe, é resultado de uma ação. Ouvir. Ouvir. Como diz Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sabe? É essa voz que nos coloca e nos mantém no centro da presença dEle. É essa voz que silencia todas as mentiras. Mas quantas vezes a gente é impulsionado apenas pelo medo? Mas olha, a voz de Deus, ela traz sobre você paz, ela traz convicção, ela traz esperança e ela te impulsiona para o propósito divino. Baseado, sabe, na poderosa história do profeta Elias e da viúva de Sarepta, que é registrada lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, os versículos 7 ao 16. Você pode ler na sua casa, nós vamos apenas trazer alguns versículos aqui. Quero apresentar para vocês 4 coisas extraordinárias que acontecem quando Deus fala. E a primeira coisa extraordinária que acontece quando o nosso Deus fala é direção. Diga isso em voz alta: direção. Direção. Os versículos 8 e 9 dessa passagem nos diz assim: então,
a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Igreja, a voz do nosso Deus, a voz do Senhor nos dá direção clara. Ela não faz a gente caminhar por caminhos perigosos. Se você está percebendo que esse caminho que você está trilhando, ele está te custando muito, e você não consegue, sabe, se desviar dele, volta a tua atenção e fala: Senhor, eu ouvi a tua voz bem clara, não é esse caminho que Deus tem para nós. A direção do Senhor para nós é clara, especialmente naqueles dias que tudo parece ruir, tudo parece desmoronar. Naqueles períodos de escassez que muitas vezes nós enfrentamos, nas adversidades, se nós estamos, sabe, sensíveis à voz do Senhor, certamente nós caminharemos por direções seguras. Elias, ele foi direcionado a ir para Sarepta, e ali Deus usou a viúva para sustentá-lo. E quantas vezes o Senhor nos leva a caminhos que quando nós chegamos lá, a gente experiencia, sabe, esse extraordinário de Deus, do cuidado de Deus. O Senhor vai usar pessoas que nós não conhecemos, sabe, para trazer o alívio, para trazer o cuidado dEle até nós. E quando nós não sabemos para onde ir, quando todos os recursos se esgotam, quando as nossas forças se acabam, a gente pode olhar para o alto e falar: Senhor, me pega no colo, me leva. Eu decido confiar na tua voz. Para onde eu devo ir? Sabe quando a esperança parece que já se esvaiu? Quando você talvez chegou aqui hoje arrastado, porque talvez o seu cônjuge, ou o seu pai, ou o seu filho te trouxe. Quando você fala: Senhor, eu não tenho mais forças. Deus, com sua voz, Ele nos mostra esse caminho e nos aponta para o próximo passo. Ele vai falar assim: filha, eu sei que está doendo, mas não se preocupe, eu estou aqui. A dor faz parte do processo de crescimento. Alguns como eu, tem pessoas assim que cresceram mais do que eu, que falou que não vivenciou a dor do crescimento. Eu falei: olha, se a gente fosse suportar toda a dor do crescimento, acho que eu teria que ser um bocadinho maior. Porque eu chorei muito, as minhas pernas doíam nessa fase. Sabe, mas quando a gente olha para isso, crescer sim nos custa, dói. Sabe, é desapegar das nossas vontades, dos nossos achismos. E dentro de tudo isso, caminhando, sabe, nessa confiança com o Senhor, nós recebemos o cuidado de Deus em cada passo que nós trilhamos. Olha só o que diz Salmo 32, 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, meu irmão, nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos. Sabe, a segunda coisa extraordinária que acontece quando Deus fala é a certeza. Não há dúvida, não há será, mas sim certeza. No verso 2 de 1 Reis 17 diz: ela porém respondeu: tão certo como vive o Senhor o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Como está o seu coração nesse momento? Ele está carregado de convicção? A voz de Deus traz sobre nós convicção. A voz de Deus traz sobre nós segurança, que nós não encontramos em nenhum outro lugar, mesmo se as circunstâncias enfrentadas forem desfavoráveis.
Aquela viúva, ela tinha apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite, mas ela tomou uma atitude. Ela decidiu acatar as palavras do profeta Elias, vindas de Deus, pois ela tinha certeza de que a provisão não acabaria. E como nós estamos agindo? É na certeza ou ainda, será mesmo que vai acontecer? Será que nós estamos assim, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou saber que foi o Senhor? Ou nós confiamos, como diz a letra da canção, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. É fácil aceitar que é Deus quando as coisas vão bem. O versículo 14 do nosso texto de referência diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, a certeza que a voz de Deus nos dá, ela não se baseia no que a gente vê, mas naquilo que cremos. Muitas vezes, sabe, você vai ser testado. Pessoas vão chegar e vão falar assim, mas quando é que vai acontecer? E aí nesse momento você vai falar assim, eu não preciso que os meus olhos contemplem, mas eu sei que o tempo dele será o melhor para mim. Então eu creio que no tempo do Senhor vai acontecer. Algo Ele quer me ensinar nesse processo. Então, como nós aprendemos com os nossos pastores, eu paro de perguntar o porquê, Deus, que está demorando tanto. Por quê? Mas Senhor, para quê? O que eu preciso aprender ainda para que o meu tempo chegue? Coragem. Coragem. Sabe, essa é a terceira coisa extraordinária que nós recebemos quando Deus fala. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de temor, um espírito que nos escravize, mas de ousadia, de amor, de equilíbrio. Ele nos dá coragem para enfrentar os dias. O versículo 15 vai dizer: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Irmãos, a voz de Deus é quem nos capacita a agir apesar do medo. A voz de Deus nos capacita a agir mesmo diante da insegurança. A voz de Deus, ela nos capacita a agir mesmo em meio à dúvida. E assim, essa mulher fez. A voz de Deus nos encoraja, a fidelidade e a convicção. Se nós estamos certos de que nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós faremos convictos aquilo que Ele nos direcionar. Aquela viúva, mesmo sabendo, sabe, que a morte já estava batendo na porta dela, ela decidiu agir. Ela falou, então foi o Senhor que te disse, profeta, assim eu farei. Agora imagina nós, no momento onde a gente sabe que a morte ela está perto, chega um profeta e fala, prepara primeiro para mim, depois você se alimenta. Qual seria a nossa reação? De imediato, isso não demonstra em nós, sabe, se nós confiamos no profeta, né, no portador da mensagem, mas diz que, Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que ainda que essa pessoa tente me enganar, o meu coração está arraigado no Senhor, então eu vou agir com fé no Senhor, que eu sei que o Senhor vai prover. Qual é a nossa atitude? O Senhor nos ensina a agir com coragem. Assim Ele diz em Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, guarda isso na tua mente. A voz do Senhor elimina o medo. A voz do Senhor elimina a insegurança. A voz do Senhor
traz esperança, traz coragem. A voz do Senhor, sabe, nos impulsiona a enfrentar o medo. E eu digo: medo, você não me domina. E ter coragem, como nós aprendemos, não é ausência de medo, mas é saber que aonde eu for, o Senhor estará comigo. Aonde eu for, eu não estou sozinha. Aquilo que eu fizer vai estar alinhado ao coração de Deus. Então, o que é que tem te parado? A voz de Deus, ela não elimina apenas o medo, mas ela nos impulsiona para viver o extraordinário. E sabe, em quarto lugar, quando Deus fala, o impossível acontece. O impossível acontece. E sabe por quê? Porque Deus é o Deus para quem não existe nada que seja impossível. Nada, nada, nada é tão grande, é tão difícil que o nosso Deus não possa resolver. E olhar para o nosso Deus, ouvir a sua voz, é entender que a sua voz torna o impossível uma realidade. Uma palavra do Senhor gera vida. Sabe, o ventre infértil se torna fértil. Ele desafia a medicina. O câncer mais raro, ele é dissolvido por uma palavra do nosso Deus. A tua vida financeira, sabe, que parece que não se recupera mais. Comece a ouvir a voz de Deus, que você vai ver o extraordinário, o Senhor suprindo cada área da tua vida. A farinha e o azeite daquela viúva eram poucos, mas a fé fez ela viver o extraordinário, ver a multiplicação. Então aquela farinha, aquele azeite, eles não se acabaram. O filho morto dessa viúva, sabe, ele foi ressuscitado pela oração do profeta Elias. Qual é o fim para você? Coloque esse fim diante do Senhor e veja um novo começo surgir. O versículo 22 de 1 Reis 17 diz: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele reviveu. E quando Deus fala, lógica humana nenhuma fica de pé. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Como diz Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Aleluia, Pai. E é assim, com convicção, que nós nos colocamos, sabe, na posição, em pé. Ainda que venham os ventos mais fortes, a tempestade mais tenebrosa sobre nós. Todo o ruído do mundo cessa quando nós damos ouvido apenas à voz do Senhor. E a mensagem, sabe, dessa noite é para nós um convite ao ouvir. Um convite a viver o impossível. Sabe, escolha qual voz você vai ouvir. Está difícil no teu casamento? Que voz você vai ouvir? A voz do Deus que diz: nada é impossível, eu restauro relacionamentos. Está difícil no teu trabalho? Qual voz você vai ouvir? Eu estou aqui. Hoje é o dia, sabe? Mais do que nunca, onde nós precisamos afinar os nossos ouvidos, estar sensíveis e falar: Senhor, eu quero ouvir somente a Tua voz. Cala, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que me desvia, tudo aquilo que destrói o meu coração, tudo aquilo que mina a minha mente, Pai, contra o Teu corpo, contra as verdades do céu sobre a minha vida. Hoje, Senhor, eu entrego tudo aqui. Eu tomo uma decisão, ouvir somente a Tua voz.
Ainda que o barulho esteja tão alto, o meu ouvido ele está afinado, Pai, para ouvir somente a Tua voz. E o Senhor, sabe, Ele nos direciona, Ele segura na nossa mão, Ele nos trata, Ele nos limpa, para que a gente viva uma vida plena em Cristo, aqui. Sabe, eu te convido a se colocar em pé e a fazer esse exercício. O que é que está ecoando tão alto na tua mente que você não está conseguindo se conectar à voz de Deus? Qual a voz aí que precisa ser silenciada nos teus ouvidos? Sabe, hoje é o dia, nesse mundo que é tão carregado de barulho, de ruído, que a todo momento, sabe, diz que viver para Deus é uma prisão. Pelo contrário, ouvir a voz de Deus é receber a liberdade nunca antes experimentada. A voz de Deus, a voz do nosso papai é a única que nos conduz à vida, é a única que nos conduz a um caminho de cura, de restauração. A voz do nosso Deus é aquela que não deixa a gente afundar nas águas. A voz do papai, sabe, ela nos embala em todos os momentos mais difíceis. Então não permita que a doce voz, a voz suave do Senhor, mas poderosa, seja silenciada pelas mentiras, pela voz do seu coração que é enganoso, pela voz do inimigo que é astuto e só quer destruir a sua vida, pela voz do mundo com manjares, sabe, inacabáveis, pratos apetitosos, mas que provocam a ruína da tua alma. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Essa aqui é a realidade para aqueles que creem e que ouvem a voz de Deus. Nós recebemos a fartura que o Senhor tem para nós. Nós vemos o impossível acontecer, onde nossos olhos carnais viam impossibilidade. Nós vemos o extraordinário, porque o nosso Deus, Ele cumpre o que promete. Sabe, se você está buscando uma direção, se você está buscando a certeza, se você está buscando coragem, se você quer e crê que Deus faz o impossível, mas muitas vezes você é tomado pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, e você quer abandonar tudo isso, sabe, para seguir somente a voz de Deus, ecoando no teu ser,